Bom, boa noite a todos, bem-vindos a mais um SPP Conecta. Hoje, neste dia 30 de abril, recebemos o presidente da FEBRAF, Federação Brasileira de Filatelia, Rubem Porto Júnior, nosso amigo, muito obrigado, para poder participar e também conversar um pouquinho sobre uma de suas pesquisas, suas coleções, sobre o APO, Army Post Office, Correio Militar Norte-Americano no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Como todos os amigos já estão acostumados, a palestra tem entre 35 e 40 minutos, o microfone de todos está desligado, só o do Rubem aberto. Caso tenham alguma pergunta, podem enviar pelo chat ou, ao término da palestra, eu abro os microfones para que as perguntas possam ser feitas. Rubem, microfone, câmera, o chão é teu, vai lá. Beleza. Então, pessoal, boa noite. E trazendo aí para vocês um tema que não é um tema de todo comum, ou pelo menos de amplo desenvolvimento, amplo conhecimento, que são as relações existentes entre o correio postal norte-americano. Então, eu basicamente vou separar aqui, a palestra vai ter duas partes. Essa primeira parte, eu vou tentar mostrar para vocês, explicar para vocês o que é e como funciona, né, um APO, as origens dele, até a forma como ele hoje está estruturado. Depois disso, então, na segunda parte, a gente entra para conversar mais especificamente sobre a atividade desse correio, né, em território brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? Eu acabei pesquisando e me interessando pelo tema em função de uma coleção anterior que eu estava fazendo, de censura postal, coleção essa que eu ainda tenho e que desenvolvo, e eventualmente começou a aparecer umas censuras que não eram brasileiras, não é? Mas eram em territórios, ela tinha sido executada em território brasileiro. Isso me chamou a atenção e eu fui tentar saber o que era, afinal de contas, esse APO. E, em função dessa minha busca de informação, eu acabei montando uma coleção de um quadro, onde eu mostro o funcionamento desse correio aqui no Brasil durante a Segunda Guerra. Essa coleção foi bastante bem recebida. Eu consegui na Brasiliana, uma coleção de um quadro, eu consegui 88 pontos, que é um negócio absurdo, do meu ponto de vista, mas, enfim, os jurados estavam felizes, né? Então, estavam animados. E, basicamente, o que a gente vai conversar aqui, quando entrar na segunda parte, eu vou usar, evidentemente, as peças que eu tenho para mostrar para vocês como é que funcionou esse correio. Tá? A primeira coisa que eu chamo a atenção são essas duas imagens aqui, né, que mostram o serviço de correio norte-americano na Primeira Guerra e atualmente. Eu coloquei as duas lado a lado porque eu acho que há uma similaridade muito grande, né, entre elas. É claro que aqui você tem computadores e tal, mas você vê que é uma mesa, um pessoal separando as cartas, né? Então, basicamente, isso serve, né, para mostrar que esse correio, depois que ele foi estruturado, e a gente vai ver quando isso daqui um pouquinho, ele praticamente não sofreu qualquer tipo de modificação na sua forma, né, em como esse correio funciona. Tá bem? Então, vamos lá. Então, a gente começa, só para situar, os americanos já haviam montado um correio, né, durante a Guerra de Secessão, né, e cada regimento, cada grupo, né, de soldados, fosse ele do norte ou do sul, cada um dos regimentos tinha um cidadão que era o cidadão encarregado de controlar o correio. Né? Os americanos sempre entenderam que manter o correio em funcionamento era muito importante no sentido de elevar, digamos assim, as tropas, né? Manter o alto astral das tropas. Certo? Nesse caso, então, da Guerra Civil Americana, era só isso. Não tinha ainda padrão, não tinha nada. A única coisa é que ficava um soldado
designado para controlar a função do Postmaster dentro daquele regimento. Aqui, né, a gente tem aqui um exemplo de uma carta da Guerra de Secessão, aqui uma outra, né, com aqueles envelopes, né, que a gente conhece tanto, ele mexe, a gente fala deles, os envelopes patrióticos, né, como são chamados, mas como vocês veem, não tem nenhuma característica muito específica, tá certo? Relacionada a essa fase do correio. Bom, no finalzinho do século XIX, os americanos foram para a sua primeira guerra fora do território norte-americano, né? E foi a Guerra Hispano-Americana, que aconteceu em Cuba, né? E foi a primeira vez que soldados norte-americanos foram lutar fora do território dos Estados Unidos. E, levando em consideração esse mesmo padrão de entendimento, que havia necessidade de que os soldados mantivessem um permanente contato com a sua família, para manter o astral da tropa alto, o Serviço Postal Civil, ainda não era um correio militar, um serviço postal civil seguiu, né, os regimentos que para lá foram enviados para lutar essa guerra. E aí a gente chama atenção para algumas coisas que a gente vai ver daqui um pouquinho. E apesar de ainda ser um correio civil, um correio onde os militares não tinham uma interferência direta, você já vê circular envelopes que já vão ter algumas características que vão ser repetitivas, né, quando a gente entrar na forma, que é a identificação, né, do cidadão que está enviando a correspondência e a identificação, em geral, do batalhão, do regimento, ou seja lá o nome que tenha, né, no caso aqui é um corpo de voluntários, uma infantaria de corpo de voluntários. Tá? Então, a gente vê que essas características lá mais à frente, elas vão ser incorporadas ao APO de uma maneira mais expressiva. Aqui também ainda dá uma correspondência da Guerra Hispano-Americana, e eu chamo a atenção para o fato dela, a correspondência ser selada, né, um selo que ganhou uma sobrecarga, né, de Cuba, de um peso, um selo americano, né, que ganhou uma sobrecarga de Cuba. E ela também já apresenta algumas características que vão lembrar os APOs, que é a caracterização aqui, né, do batalhão, tá certo? E aqui o mais importante, um carimbo que, apesar de ser de Buena Vista, Cuba, né, um datador de Buena Vista, Cuba, ele já faz referência a um correio pretensamente militar, ou pelo menos ele já faz referência ao fato de que essa correspondência estava relacionada à presença dos militares lá naquela região, né? Então, está aqui o Military Post Statement Number 26, ok? Né? É um envelope também daquele tipo que a gente chama de patriótico. Mas aí, o que é um APO, então? O APO agora, né, a partir do momento que ele vai se estabelecer, que é durante a Primeira Guerra, ele passa a ser especificamente um correio militar, né? E ele está em serviço contínuo, é uma operação contínua de correio, que atende especificamente as Forças Armadas norte-americanas em qualquer lugar do mundo, ok? E como é que ele faz isso? Né? Ele surge, então, durante a Primeira Guerra, tá certo? Onde esse correio é estruturado no sentido de atender a todas as tropas enviadas, né, para o continente europeu, e ele surge oficialmente, o primeiro APO, no dia 10 de julho de 1917, quando é montado a primeira estação de trabalho, né, desse correio militar nos arredores de Paris, tá certo? Na França. Como é que é essa padronização e como é que ele foi, como é que se deu a oficialização disso, né? Isso só vai acontecer durante a Segunda Guerra, ok? Durante a Segunda Guerra, as características fundamentais de um envelope, né, APO, ou seja, um envelope circulado pelo Correio Militar norte-americano, ele ganha as características que ele tem basicamente até hoje. Pouca coisa mudou. Isso acontece em 1940, quando então o Congresso norte-americano, né, o Congresso dos Estados Unidos, cria oficialmente o Armed Post Office, tá certo? Né? Inicialmente, a ideia é que esse correio, né, que estava sendo criado então, em 1940,
ele ia trabalhar em conjunto com o Correio Civil dos Estados Unidos, né? Isso acontece até os dias de hoje, no sentido de que toda a gerência da correspondência dos soldados é feita pelas Forças Armadas. Entretanto, a distribuição dessa correspondência para o remetente, caso esse remetente esteja localizado fora de uma unidade militar, é feita pelo Correio Civil, né? Outra coisa que eu chamo a atenção é que, desde o início, esse é um correio pago, tá certo? Ele não é um correio de franquia, apesar de existirem algumas exceções a essas regras e a correspondência poder seguir, enfim, livre de porte, como a gente vai ver mais à frente, tá certo? Aqui tem um APO clássico, onde os quatro elementos fundamentais que caracterizam o APO estão presentes. Primeiro, aqui em cima, onde a setinha está apontando, você tem a identificação do remetente. E essa identificação não basta o nome. Ele tem que colocar o número, né, dele, o número militar dele, a identificação militar dele. Ele tem que colocar também a unidade a qual ele pertence. Para onde, evidentemente, esse APO vai circular, né? Ou seja, o destinatário. A censura. Todos os APOs, a princípio, passam por censura, depois isso vai sofrer uma quebra, vai ter um outro entendimento em relação a isso, mas, a princípio, os APOs são correspondências censuradas. E a questão aqui da marca de pagamento, tá certo? E o carimbo que identifica o material como sendo circulado através de um serviço postal militar. Beleza? Bom, então foi formado lá em 1940 e a modificação na concepção do Correio, ela vai sofrer uma modificação nos anos 80, mais especificamente em 1980, quando então o secretário do Exército norte-americano, que é o comandante em chefe do Exército americano, ele passa a ser também o responsável, o gerente pelo Correio, né, desse Correio Militar. E é criada, então, uma agência, né, a MESA, né, a Military Postal Service Agency, que controla agora esse correio. Por que isso? Na verdade, porque esse correio ele funcionava à margem do sistema das leis federais norte-americanas que servem, na verdade, né, de aparato legal para a correspondência civil, né? Então, a partir de 1980, esse correio fica subordinado também a toda a legislação civil norte-americana que controla fluxo de correspondências e as violações de correspondências, sejam elas de ordem, podemos dizer, legais, né? Ou podem ser de violação própria da correspondência, roubo de correspondência. Tudo isso saiu da alçada e passou a ser regrado única e exclusivamente pelas leis federais que já regiam a correspondência civil. Tá? Como é que ele funciona? De uma maneira absurdamente simples. Tá? Cada localidade, onde quer que esteja um certo volume de militares norte-americanos, ganha um número. Tá certo? Inicialmente, esses números, lá no início, lá em 1917, 18, quando foi criado, a princípio eles tinham a ideia de separar os números. De 0 a 100 vai ser para tal região, de 100 a 200 para tal região, mas isso já morreu, já são mais de 3.000 números de APOs e agora é a necessidade que vai colocando o número, tá certo? Mas, de qualquer forma, onde tem uma concentração de tropas norte-americanas, existe o correio, existe um APO e esse APO tem um número específico, tá certo? Então, toda a correspondência que sai desse local, ela recebe uma marca, recebe um carimbo, e esse carimbo atesta a passagem dela pelo APO referente ao número que vai estar lá impresso. Quando não está impresso no carimbo, necessariamente está está manuscrito no endereçamento, que é algo obrigatório a ser feito. Né?
Dali, esse material é recolhido e é levado aos Estados Unidos, tá certo? Levado aos Estados Unidos, tanto via aérea quanto via marítima, e ele passa, então, pelas unidades de triagem, ok? Existem, ou pelo menos, eu não sei se agora ainda são, mas na época da Segunda Guerra eram 5 unidades de triagem, tá certo? Agora acredito que sejam mais, eu não tenho essa informação. Nessas unidades de triagem, o que acontece? As cartas são, então, separadas e direcionadas para quem de direito. Se é uma correspondência que segue para um civil, essa correspondência é entregue ao correio, ao SPS, né? E o correio civil faz a distribuição na casa do cidadão. Se é uma correspondência que vai circular dentro de um ambiente militar, uma base militar, para uma vila militar, alguma coisa do tipo, né? Nesse caso, o próprio correio militar faz a distribuição. Tá? Então, de novo, há uma íntima associação entre o correio militar e o correio civil. Eles não estão, de forma alguma, separados. Tá? Então, como eu disse, na verdade, essa relação com o correio civil ela só não vai ser aplicada quando a carta circular dentro do ambiente militar o tempo inteiro. Esse aqui é um APO clássico que a gente vai usar para mostrar as quatro coisas, né? As 4 feições que caracterizam um envelope desse tipo. Tá certo? E reparem, toda a informação necessária para o funcionamento do serviço está colocada na frente, que é para facilitar o manuseio da correspondência, não tem que ficar naquela coisa de virar para um lado para ver para onde vai, virar para o outro. Não, toda a informação está sempre na frente do envelope, tá certo? Não há carimbos na parte de trás, raramente. Às vezes o Correio Civil coloca um carimbo só para datar, né, a entrega. Então, a gente tem o endereçamento por parte de quem está remetendo, a gente tem o custo que tem que ser pago, a gente tem o ambiente de censura postal, que eu vou abordar daqui um pouquinho, e a gente tem para onde vai a carta. Então, olhando com mais detalhe cada uma dessas coisas, a gente repara, isso aqui são cortes dessa correspondência aqui anterior. Está lá o APO 643, portanto, está, mesmo que o carimbo não tenha o número do APO, necessariamente aqui né, o número que diz da onde aonde esse cidadão aqui está, né, em que país, em que cidade, em que local que ele está, ou em que navio que ele está, e para onde esse APO aqui remete a sua correspondência para fazer a triagem. Tá? Não é aleatório. Significa o seguinte, todo APO 643, a triagem dessa correspondência é feita sempre em Miami. Ponto final. Independe para onde essa carta vai. A triagem vai ser feita sempre em Miami. Aí pode ter lá o correio, o APO 1030, que a triagem vai ser feita em São Francisco, e assim por diante. Tá? O endereçamento, né? No caso aqui uma carta que está indo para Nova York, né? A censura, que tem uma característica que difere um pouco da qual a gente está acostumado com a censura postal aqui no Brasil, é que necessariamente o cara que faz a censura ele tem que botar o nomezinho dele lá e a identificação dele, tá certo? É diferente da censura aqui no Brasil, né? Em que a gente coloca não, eram colocadas simplesmente aqueles números, evidentemente que a gente pode até pesquisando reconhecer aquele número como sendo de uma certa pessoa, mas aqui não. Aqui o cara assina a censura. E há uma variedade enorme de carimbos diferentes para atestar isso. E o porte, tá certo? O porte tem que ser pago, seja em envelopes pré-franqueados, seja em envelopes como esse, franqueado, no caso lá na época da Segunda Guerra, o envelope pagava o porte aéreo de 600, certo? Como é que então, isso é um APO, é assim que funciona. E como é que isso chega no Brasil? Isso chega no Brasil a partir do momento em que Getúlio, né, abandona as suas inclinações para com os alemães, tá certo? E se alia, né, de certa forma, aos Estados Unidos. E dessa configuração, dessa nova configuração, surge a necessidade, né, a contrapartida americana
de investimentos aqui no Brasil, inclusive, né, a famosa construção da Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, mas os americanos queriam mesmo era controlar, né, o Atlântico Sul, né, e nada melhor do que você ter bases no Brasil para que esse controle seja exercido, né? E a gente vai ver que isso vai ganhar uma importância enorme, né, no conflito. Então, a princípio, né, foram construídas 15 bases aeronavais, meteorológicas e de patrulha. Todas elas foram construídas pelos militares norte-americanos, ok? Não há participação de brasileiros na construção ou na estruturação dessas bases. E essas bases elas estão espalhadas pelo território brasileiro, desde o seu limite mais ao norte, né? Tinha uma pequena basezinha lá no Oiapoque, tá certo? Uma basezinha de patrulhamento, mas Macapá era a base principal, e se estende ao longo da costa, vindo até o sul, até a cidade do Rio de Janeiro, onde estava a última das bases ali, então, estruturadas, tá certo? Então, há uma cobertura ao longo de toda a costa. Evidentemente, nem todas as bases eram bases grandes, algumas eram bases muito pequenas, algumas eram pequenos portos, né? Algumas eram simplesmente áreas para parada de hidroaviões ou hangares para você prender os blimpos, né? Aqueles, tipo um Zeppelin, né? Um balão daqueles, né? Então, havia uma variedade muito grande de tamanho dessas coisas. E todas elas, como eu falei, foram construídas a partir de um contrato firmado entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, e a construção ficou a cargo dessa cooperativa, a Pan American Airport Corporation, certo? A gente vai ver que algumas dessas bases ganharam muita relevância, e depois, ao final, quando essas bases foram descomissionadas pelos americanos, elas ganharam outras funções. Algumas se transformaram em aeroportos civis, outras se mantiveram como bases militares agora brasileiras. Tá? Então, está aqui a lista das bases que foram construídas no território brasileiro. Eu ordenei aqui pelo número do APO que cada uma ganhou. Então, vocês vão reparar que nem toda base, né, tinha um número próprio para o APO. Por que isso? Porque era muito pouca gente, né? Lá em Amapá, Macapá, até onde eu pude pesquisar com a ajuda de alguns amigos lá nos Estados Unidos, não mais do que 48 norte-americanos ficaram por lá. Então, isso não justificava, né, você ter um aparato de correio específico para atender a 48 militares. Então, na verdade, você juntava a correspondência de Macapá, na verdade, era enviada via Belém, que tinha um aparato maior, e as duas tinham o mesmo número de APO. Okay? E assim por diante. Essas que estão aqui em vermelho são as bases principais, foram aquelas que realmente se mostraram definitivamente mais importantes, tanto do ponto de vista do esforço da guerra, não é? Tanto quanto no seu tamanho, na sua dinâmica, no seu funcionamento. E são as bases de Parnamirim, né? O Parnamirim Field, né? Lá em Natal, que é o famoso trampolim da vitória, certamente a base mais importante, a gente vai discutir ela já já. O Ibura Field, que era em Recife, né? E a importância, nesse caso, era porque era o grande porto, né? Enquanto essa aqui era uma base essencialmente aérea, apesar dela ser uma base aeronaval, o funcionamento dela era muito mais por conta da aviação. Aqui, o Ibura Field, né, o Recife, você tinha um aparato de burocracia do exército americano locado no Recife, e você tinha um porto onde os navios que patrulhavam o Atlântico Sul faziam suas paradas. E a do Rio de Janeiro, que talvez, em termos de tamanho, seja similar, mais ou menos, à base lá de Parnamirim, e que funciona até hoje, é uma base aérea, né, brasileira agora, né, sob controle do Brasil, e é uma base que está em funcionamento até hoje, certo? Mas ela teve pouca importância no esforço de guerra, porque estava muito ao sul, então, na verdade, na época mesmo da guerra, a importância dela foi menor. Tá?
Então, nós temos 16 bases, entendendo bases como qualquer unidade de patrulhamento, né, ou pequenos portos, e 7 números de APOs diferentes aqui no Brasil, tá certo? Então, para quem se interessar em estudar esse assunto a partir de agora, são só esses números que correspondem a APOs gerados no Brasil durante a Segunda Guerra. E fora desse período, evidentemente, a gente não tem bases americanas em território brasileiro, nem antes nem depois. Obviamente, a gente não tem outros números de APOs, certo? Então, aqui a gente tem umas imagens, só para a gente dar mais ou menos a dimensão, né, da época da construção e do início de funcionamento, do campo base Parnamirim, né, o Campolim da Vitória, que recebeu o número 643, tá certo? Então, toda a correspondência de APO que tiver lá, 643, você sabe que saiu, né, do campo base de Parnamirim. Então, uma área bastante expressiva, bastante grande. Tem aqui uns aviãozinhos aqui que servem, né, um pouco de escala, para a gente ter a dimensão do tamanho dessa base. E a importância dela ficou realçada também na época em que ela foi inaugurada, né, com a presença do Roosevelt. Né, o Roosevelt veio ao Brasil para participar da operação, né, dessa grande base. Aqui ele ao lado do Getúlio, tá certo? E aqui o registro do primeiro grupo, né, de aviadores norte-americanos a pousar em Parnamirim, tá certo? Eu não sei que avião é esse, o Fritz é que conhece melhor os aviões, acho que são um Lancaster, mas eu não tenho certeza não. E aqui, esses dois mapas é só para a gente entender a dimensão, não é, da importância dessa base. Né? Historiadores militares americanos atestam de uma maneira bastante firme, bastante convicta, de que o não controle dessa área seria um impeditivo ou tornaria extremamente mais difícil a reconquista da Europa e do norte da África. Para a gente ter uma ideia da importância da base de Parnamirim, no auge do seu funcionamento, né, que foi o momento em que ela abastecia tanto de tropas quanto de materiais do norte da África, na tentativa de expulsar os alemães do norte da África, e depois, na invasão pelo sul da Itália, o fluxo nessa base era de pouso ou decolagem a cada 3 minutos. Né? Então, isso dá uma ordem de grandeza, né, do movimento que essa base teve e da importância estratégica que ela teve, no sentido dela permitir o controle de todo o Oceano Atlântico na sua parte sul. Né? Foi um momento, a partir do momento que os americanos se instalaram lá, foi um momento em que os alemães foram encurralados, né, do ponto de vista da Marinha. Né? A Marinha foi expulsa dessas áreas mais ao sul, e aí, com isso, abriu o corredor para o transporte de tropas e de material para expulsá-los agora do norte da África e depois permitir a invasão e a retomada da Europa a partir do sul da Itália. Está aqui um APO 643, né? Então, de novo, está aqui a identificação do cidadão, está aqui o APO 643 e está aqui Miami, né, que é a área de triagem. Essa aqui é o conjunto de informações do remetente. O nome dele, a identidade militar dele, o número do APO e o local onde a triagem vai ser feita. Tá? Aqui está a marca de censura, tá certo? Né? Um carimbo trilinear, com essa marca aqui do sensor. Aqui está o endereçamento, essa aqui indo para Filadélfia. E aqui está o carimbo do Correio Militar, num envelope pré-franqueado em 600, que era a tarifa básica, né, para essas correspondências aéreas. Eu chamo a atenção aqui para essas duas questões aqui. Os carimbos também dão um estudo muito legal. Se você quiser estudar só os carimbos, né, dos APOs, também é bem bacana. E aqui você vê, para uma mesma base, né, para uma mesma base, em tempos diferentes, aqui essa de cima é uma carta de 42 e essa aqui de 44, os carimbos diferem. Aqui, por exemplo, o número do APO está incorporado ao carimbo, né, enquanto aqui não. Aqui você não tem o número do APO, tem aqui só uma anotação de que essa correspondência foi registrada pela manhã, né, no serviço de correio.
a marca de censura, as censuras também, as marcas são extremamente variadas, certo? Extremamente variadas, mas uma coisa a qual todas elas se mantêm é o fato de você ter a assinatura do censor, o registro do censor, o visto do censor nelas. Tá? Você também podia, como era um correio que funcionava nos moldes do Correio Civil, todo o aparato de serviço que o Correio Civil apresenta, essas correspondências também apresentavam. Então, você podia mandar e enviar cartas, bilhetes, você podia enviar cartas registradas, você podia enviar e-mails, aerogramas e todo tipo de serviço podia circular, pode circular até os dias de hoje, via um APO. No caso aqui, né, é um cartão, né, pré-pago de 1 cento, mais baratinho, e o cara só dizia assim, estou vivo, estou aqui e tal, e aqui está o número do APO em outra posição, marcado dentro do carimbo, mas em vez de estar lá em cima, está aqui embaixo. Essa é uma marca de 45, quando a base já estava começando a ser descomissionada. Outra base, então, importante é o campo base de Ibura, no Recife. Eu vou pedir licença só um instantinho, pessoal. Pessoal, fecha a porta aí, por favor. Bia. Pronto, resolvido. Voltamos. O campo de Recife, né, o Ibura Field, né, chamado, eu lembro de novo, ele era muito mais administrativo, né, ele tinha um volume de americanos muito grande, mas ele era muito mais administrativo, mas ele era importante porque ele dava suporte para os navios norte-americanos. O porto de Recife era melhor do que o porto lá de Parnamirim. Aqui tem uma visão, né, do que hoje é o aeroporto de Guararapes, tá certo? Esse foi uma pista que se transformou, né, deixou de ser do aparato militar e passou ao controle civil, né? E aqui a gente tem a inauguração do hospital de campanha, né? O Maxfield Hospital, e aqui tem umas autoridades, e agora vai me escapar o nome do almirante, que era o chefão, e o Getúlio está aqui também, inaugurando aqui o hospital. Aqui uma visão geral do que é a Ibura Field, né, para a gente ter uma ideia da dimensão e do tamanho dos galpões, já alguns aviões pousados aqui, e aí a gente chega, né, para ver um APO desse campo, tá certo? Nesse caso aqui, ó, 675 está aqui dentro, mas aqui é que importava, né? Ele tinha que estar assinalado para ser remetido corretamente, ele tinha que estar lá com aquelas 4 linhas: identificação, identificação militar, regimento, o número do APO e a área de triagem. Endereçado, nesse caso, para Wisconsin, a marca de censura, que é similar àquela outra, e aqui os 600 que ele tinha que pagar para essa correspondência chegar no destino. Certo? E aqui, só para assinalar, o número dentro da marca do carimbo. Essas duas correspondências elas já trazem, então, algumas diferenças em relação àquilo que a gente está vendo como é o padrão, porque elas são duas correspondências livres de porte. Tá? Aqui assinalado, né? Todas as duas são livres de porte. Uma, eu sei exatamente por que ela é livre de porte, porque eu consegui ver na regulamentação, que é essa aqui de cima, né? O capelão ele tinha direito a mandar correspondência sem pagar o porte. Ok? Então, essa aqui a gente sabe o porquê que ela não pagou o porte. Né? Então, é uma carta do capelão, aqui do 34º Esquadrão. Né? Ela é censurada de toda forma, certo? Mas ela não paga o porte. Já essa aqui de baixo, né? Ela, na verdade, ela está livre de pagamento de porte, mas ela não foi livre de censura. Ao contrário, ela foi censurada 2 vezes. Você tem uma marquinha de censura aqui, bem de leve aqui, tá? Que é a marca do campo base, a censura feita na base, e depois ela foi censurada também ou lá em Miami, na hora da triagem, né? Porque ainda é uma etiqueta do Exército Americano, antes de ser remetida
lá para o senhor Walter Zubai, tá certo? Em Long Island, lá em Nova York, tá certo? Agora, por que essa correspondência aqui é livre de porte? Bom, eu vim aprender agora mais recentemente, mas é uma coisa que eu ainda tenho que confirmar, que aparentemente todos os militares que eram comandantes, fosse de um regimento ou de uma estrutura, no caso aqui, a estrutura de engenharia, eles ganhavam a franquia de porte nas suas correspondências. Tá? Então, se o cara fosse comandante de alguma coisa, aparentemente ele tinha o porte liberado, não precisava pagar pela correspondência que ele enviava. Tá? Mas isso é uma coisa assim, foi há 2 semanas atrás eu tive essa informação, mas eu ainda tenho que checar para ver se isso é, de fato, verdadeiro. Essa aqui já é uma correspondência muito interessante, porque é uma correspondência mostrando que o Correio Militar ele funciona com a mesma regra do Correio Civil, e que se você não pagou a taxa correta, você vai ser taxado, tá certo? Então, um APO taxado, né? Na verdade, repare, ao invés de pagar os 6 cents, né, que era o valor do serviço, ele usou um pré-franqueado de 2 cents, né? Tá certo? Passa por cima desse, então, 2 cents, uma marca Air6 Mail, mostrando que o correio aéreo era de 6 cents, e recebe aqui um lembrete de que vai ter que pagar 6 cents de multa, né? E esses 600 são pagos com selos de taxa norte-americanos aqui embaixo. Tá? É uma correspondência também duplamente censurada. Censurada tanto na base, como censurada posteriormente também. Essa etiqueta aqui representa isso. Tá? Nesse caso aqui, a gente já tem uma diferença. Falta um elemento nesse APO, que é exatamente o quê? A censura. Repara que o lugar da censura está vazio ali, né? Então, alguém achou que não precisava censurar. Eu tenho uma hipótese para isso, em função da data, certo? Essa data aqui, 1946, significa que, na verdade, essa base já estava descomissionada. Então, possivelmente, né, era um burocrata que estava lá fechando os negócios norte-americanos lá no Recife, né, antes de voltar para casa, e aí a guerra já tinha acabado, e o serviço de censura talvez já não estivesse funcionando, tá certo? Mas é uma hipótese ainda a ser observada. Como eu falei, o Ibura é o campo 675, mas existiam algumas outras pequenas bases que usavam também esse número como referência. E aqui tem uma questão que eu acho que é legal, que é interessante, que é a chamada Force Postal Service. O que era isso? Quando você tinha uma situação em que você tinha muito poucas pessoas numa pequena base de patrulha, como essas aqui, mostradas aqui, que é de Aratu, né, pertinho ali de Salvador, na verdade, o que acontecia? Tinha uma lancha, um barco, né, um barco patrulha, que de vez em quando passava por lá e recolhia essa correspondência, tá? Para levar, né, para o APO mais próximo e dali, então, ele ser despachado ao seu destino. Tá? Então, repare, ao invés de ter o número, né, vinha o número não do APO, não, né, do APO por onde ela vai circular, mas vinha um número, tá certo? Referente àquela estação naval. Tá certo? E aí você precisa pesquisar esses números para saber exatamente da onde saiu essa carta. No caso 412, né, é referenciado ao APO desse Aratu Field, que era uma pequena basezinha de patrulhamento. Tá certo? Nesse caso aqui, repare, ela não vai com APO, ela vai com FPO, né, Force Postal Office. Ela foi recolhida por esse navio e depois entregue, né, para circular dentro do Correio Militar. Nada muda. Ela paga os 600, ela tem a censura e, obviamente, tem para onde ela vai seguir. Tá? Aqui é um outro campo de Pitanga, né, na Bahia, que também usou o mesmo APO lá de Recife, tá certo? E nesse caso aqui,
o Navy é o 335, está aqui, né? Navy 335, FPO. E nesse caso aqui, o cidadão pagou, usou os 2 cents, usou o pré-franqueado dos 2 cents, e apesar do correio ter passado aqui o carimbo, né, dizendo que ele tinha que pagar 6, ninguém cobrou a taxa dele, tá certo? Isso aí se deu bem. Né? A correspondência deve ter chegado sem que, na verdade, tenha sido taxada. Bom, vamos para a base de Santa Cruz. Né? A base de Santa Cruz hoje ainda é uma base militar importante na estrutura aeronáutica brasileira, e ela tem uma característica que é muito legal, que é o único hangar, né, de Zeppelin preservado no mundo, tá certo? É essa estrutura aqui que pode ser visitada lá em Santa Cruz a qualquer momento. Tá? É o único hangar dessa época preservado no mundo inteiro. Tá certo? Hoje ela é uma base, não sei agora, mas até um tempo atrás ficavam lá os F-5, mas acho que não existem mais os F-5. Não sei nem se a aeronáutica ainda tem algum avião desse tipo, mas enfim, eram lá que eles ficavam baseados. E aqui estão as correspondências. O EPO 676, Rio de Janeiro, Santa Cruz Field. A área de triagem continua sendo Miami. E esse aqui é o mesmo caso. Ó, pagou 2 cents, tá certo? Recebeu o carimbo de que tinha que ter pago 6, mas ninguém cobrou a taxa devida. E a censura aqui, ó, também não está presente. Tá? Mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o EPO também aqui, né, do Rio, Santa Cruz, só que ele não pagou porte. Né? E ele não pagou porte. E também não foi censurado. Nesse caso aqui, todas essas duas peças, elas são já de pós-guerra. Né? Então, vale aqui, talvez, no caso da censura, o mesmo raciocínio. O aparato de censura já teria sido desmontado nesse momento. Tá? E essas aqui são, só para a gente comparar, também não são censuradas, também são pós-guerra. Né? Isso é uma coisa curiosa. Na verdade, há poucos documentos, pelo menos que eu tenha tido a possibilidade de achar, com marca do EPO aqui do Rio de Janeiro, 676, do período da guerra. Mas há muitas correspondências logo após o período da guerra ou no finalzinho da guerra para adiante. Então, eu acho que, na verdade, passou a concentrar toda a burocracia no Rio de Janeiro. Elas não são censuradas. Essa aqui é uma carta, é um documento já de 47, e esse aqui de 55. Então, realmente já não havia justificativa para que elas fossem censuradas. Tá certo? Esse aqui é livre de franquia, e aí a gente vê que é um brigadeiro, né? Um general brigadeiro. Então, patente alta parece que não pagava, devia ser o chefe da divisão, seja lá o que for, e ele não pagava a franquia devida. Tá certo? Já aqui o nosso amigo aqui de baixo, que é o Villan Browning, né? Esse aqui teve que pagar os 600, né? E eu chamo a atenção de novo para a questão dos carimbos. Ora, a marca do EPO está embaixo, ora está e está em cima. Então, isso é extremamente variável. Agora, eu vou rapidamente, já finalizando, a gente vai passar rapidinho pelas pequenas bases, que são aquelas mais difíceis de você conseguir o material, evidentemente. Né? Essa aqui é a do Amapá, né? Ficavam lá uns aviões tipo Catalina, né? Uns hidroaviões que faziam o patrulhamento, e elas eram importantes também porque tinham os blimps, né? Que eram aqueles dirigíveis, né? Que ficavam também tomando conta e tinham os aparelhos de detecção dos submarinos alemães. Tá certo? Então, o campo 603 incluía Belém e incluía Amapá. A gente tem aqui uma correspondência livre, também circulada lá pelo capelão. Nesse caso aí a gente tem registro, então, de que ele não pagava, mas a cartinha dele, de qualquer forma, foi censurada, tá certo? E o número do EPO está lá dentro do nosso carimbo. Essa outra aqui é similar, só que repara, ó, o carimbo já é diferente, né? O EPO 603, aqui o 603 está separado, as marcas de censura são similares, mas também não são iguais, e essa aqui paga
os 600 e esse aqui circula livre, certo? Mas todas elas dirigidas para Miami, certo? Toda a correspondência dos APOs dessas bases norte-americanas no Brasil, a triagem era feita em Miami, tá? Essa aqui é uma correspondência duplamente censurada, né? Um envelope que eu gosto muito, acho bonito o desenho, né? E ele foi censurado no campo e foi censurado depois, lá na época da triagem. Ele paga os 600 dele corretamente, né? E esse aqui, né, que é um envelope patriótico, né, do tipo patriótico, ele, na verdade, não foi censurado, certo? Então, esse aqui foi duplamente censurado e esse aqui não foi censurado, né? Mas todas as outras demandas nesse SPO estão aqui presentes. Nesse caso aqui, essa data já corresponde a uma data em que a base de Belém já havia sido descomissionada. Então, de novo, isso pode justificar o fato dela não ter sido censurada. Eu tenho até uma hipótese aqui, que se a gente reparar aqui nessa setinha azul aqui, o nome que está aqui, que corresponderia ao censor, né, é o nome de quem envia a carta. Então, é uma situação muito similar que a gente teve aqui quando o Henrique apresentou a palestra lá da FEB, né, em que havia uma autocensura, né? Ou seja, o cidadão escrevia a carta e ele mesmo censurava a carta dele. Eu não duvido nada que aqui, pela quantidade pequena de pessoas que já deveriam estar presentes nesse momento lá em Belém, fosse uma situação similar. Então, aqui os blinks, né, que são os dirigíveis, né, que ficavam de patrulha. Essas são as bases mais difíceis de a gente encontrar material, né, o 620, que corresponde a essa base de Igarapé-Açu, que era uma base muito pequena, uma base em que circularam não mais do que 20 e poucos norte-americanos, e São Luís, o chamado Tiririca Field, né, que hoje é na área onde tem uma base militar americana. Nesse caso aqui, uma base militar brasileira. Tá? Mas a gente, procurando, a gente acha. Né? Então, tem dois exemplos aqui, né, do 620, correspondendo a esse APO, então, ali do Igarapé-Açu e de Tiririca Field. Tá? E aí a gente tem, por fim, o campo base de Fortaleza, que é o PC Field, né? De novo, é o 619, e ele também faz a triagem em Miami. Aqui o envelope está completinho, né? Censura, pagamento correto, endereçamento correto. Aqui é a mesma coisa. Estaríamos de censura de cores diferentes, tá certo? Nesse caso aqui não é um pré-franqueado, é um 600 pago. O campo está aqui assinalado, 619, Miami na triagem, então tudo correto. Né? Esse outro número, 604, reunia Natal, Camusim e Maceió. Camusim e Maceió eram bases muito pequenas, Natal é que tinha um pouco mais de importância. E aqui a gente não pode confundir a base de Natal com a base de Parnamirim, tá certo? São coisas diferentes. Essa base aqui era uma base só de patrulha. Tá? Então, você tem muito menos correspondência circulando do que teve lá em Parnamirim. Tá? Aqui, ó, o cara já usou um envelope, né, que a gente conhece bem, né, um envelope aqui nosso, tipo um aerogramazinho, né, não usou os envelopes mais tradicionais, que são esses aqui, ou mesmo esses aqui, pré-franqueados, pagou lá o porte direitinho, está aqui a marca de censura, né, o número do campo, 604, aqui, né, e endereçamento correto. Tá? A mesma coisa aqui. E aqui, nesse caso, eu lembro que a gente tem aqui uma censura naval, tá certo? Mostrando que essa base era uma base mais essencialmente naval mesmo, uma base tanto de Camusim, mas principalmente de Natal. Então, ele já recebe um carimbo mais específico, né? Mostrando que ela foi censurada pela Marinha, tá certo? E aqui a gente tem os Vimeios. Os Vimeios são muito difíceis de serem achados, no caso brasileiro, certo? Não é tão difícil achar Vimeo por aí, mas Vimeo de APO brasileiro eu vi disponíveis apenas 3. Tá? Nesse tempo todo que eu olho para isso, já vai bastante tempo, tem aí uns
sei lá, uns 15 anos que eu procuro esse material, eu consegui encontrar 3 Vimeios com APOs brasileiros. Desses 3, eu consegui ficar com 2 e um está aí circulando, não sei para onde foi. Esse aqui é da base 604, né? Portanto, a base de Natal Camusim, né? Aí a parte interna dele, né? E finalizando, pessoal, eu queria agradecer a 3 pessoas, né, que um que me incentivou muito a fazer esse estudo, que foi o Stephen Rose, né, que é um filatelista norte-americano, conhecedor profundo de filatelia brasileira, desde o Império até a República. O cara sabe muito de filatelia brasileira. Chegou a montar coleções espetaculares, né, sobre filatelia brasileira. E foi um cara que me abriu as portas para receber informações sobre APOs lá nos Estados Unidos. Ele mesmo buscou muita informação, ou pelo menos tentou, porque não existe tanta informação assim, né? Mas ele tentou achar o máximo de material possível e me indicar. E ele me indicou essa pessoa aqui, a Lindsay Vimail, que é uma bibliotecária da American Philatelic Research Library, e uma pessoa assim, super gentil, que respondeu, ou tentou responder uma enormidade de questões que eu colocava para ela, né? Ela buscava lá o material para tentar me dar algum tipo de retorno. Ela é lá do Wyoming, uma cidadezinha de 10 mil habitantes do Wyoming, mas ela trabalhou pra caramba e me ajudou muito nesse aspecto. E o Jim Forte, que é um comerciante, né? Não sei se a pessoa aí conhece, mas o Jim Forte é um comerciante de história postal, tem um site importante de história postal, e que é um cara também que conhece muito APO, e eu mantive contato com ele direto, e ele me passou muitas dicas do que era bom, do que não era bom, do que era difícil, do que era fácil, e me explicou muito também sobre o funcionamento do sistema. Tá? Então é isso aí, pessoal. Não sei quanto tempo eu levei, espero não ter me alongado muito, mas acho que deu para dar uma passagem geral em o que é um APO, e como é que ele funciona e quais foram os APOs aqui no Brasil. Tá bom? Agradeço aí a presença aí de vocês. Legal, Rubem, obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela bela apresentação recheada de material. Temos sim já algumas perguntas, então vamos a elas. Primeiro... Uma coisinha aí, como é que eu saio aqui da tela ou eu deixo a tela? Como é que é? Eu saio aqui, não se preocupe, aí todo mundo se vê. Pronto, aí todo mundo consegue se ver. Só pegar aqui a conversa, vamos lá. Bom, primeiramente, o Reinaldo Jacoda, parabéns pela conversa, pela palestra, muito produtiva. Pergunta, qual a necessidade de instalar uma base militar em território brasileiro, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Militar? Bases militares americanas em território brasileiro tinham função meramente estratégica ou de treinamento das tropas também? Não, não tinha nada de treinamento, não, era estratégia mesmo. Na verdade, a localização da base, principalmente aquelas ali na virada do Rio Grande do Norte, elas facilitavam tremendamente o acesso das tropas americanas ao sul da Europa e ao norte da África. Então, na verdade, alguns historiadores militares norte-americanos entendem que a não ocupação dessa área por bases americanas, né, permitindo, então, um fluxo contínuo de material, né, de abastecimento das tropas americanas e de transporte de tropas, teria prorrogado a guerra em muito tempo e possivelmente com perdas e danos muito maiores. É absolutamente indiscutível que o final, né, que se teve para a Segunda Guerra Mundial, ele passou necessariamente, né, pela ocupação, principalmente do campo base de Parnamirim. Então, não era treinamento, não. Era uma questão estratégica mesmo. Era uma necessidade, né, de ocupar aquele espaço, não dar margem daquilo ser ocupado pelos alemães que controlavam o Atlântico Sul até a chegada das tropas americanas, mas principalmente do ponto de vista estratégico americano, ou estratégico dos aliados, né, não dos americanos, de ocupar ou de conseguir, na verdade, avançar para o norte da África e para o sul da Europa. Maravilha. Bom, próxima pergunta
Bom, o Fritzen faz um comentário, o avião ali é o B-25, só para você saber. É um B-25, Fritzen, Isso, obrigado. B-25. O Cláudio Coelho questiona onde estariam os Vimeios nesse contexto. Eles eram um serviço disponibilizado pela APO ou era algo... Sim. Ainda nessa mesmo ponto, ele complementa. É curioso os dois serviços funcionarem ao mesmo tempo. Os Vimeios eram livres de porte. Por que alguém usaria o APO normal, franqueado, se poderia usar um gratuito? Essa é uma pergunta, Diferente. essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eu não tenho essa resposta, Cláudio. Eu não tenho essa resposta. O fato é o seguinte, o fato é que eu acho muito estranho, né, eu ter visto tão poucos Vimeios circulados, né, a partir das bases aqui do território brasileiro, das bases americanas do território brasileiro. Então, como eu disse, eu vi 3 em 15 anos, né? É um número absolutamente irrisório. Você está absolutamente certo. Por que o cara pagaria, né? Porque o cara, eu não sei te explicar isso. Maravilha. Mas assim, mas tem um detalhe, né? A gente tem que lembrar uma coisa. No caso do Vimeo, não, que é um elemento filatélico, é um elemento postal, desculpa, não filatélico, um elemento postal diferente, né? Mas todo o serviço operacionalizado pelo Correio Civil americano, né, ele podia ser exercido no Correio Militar também, tá? Desde que você pagasse o serviço. Né? Rubem, Oi. posso fazer uma pergunta que estava aqui anotado? Quando eu observei a apresentação do Vimeo, dentro do envelope, na realidade, o que ele tem é o formulário original. Isso, justo. Então, a impressão que eu tenho é que ele não se processou como um Vimeo, e sim foi enviado como uma correspondência. Então, é só o aproveitamento da estrutura e não um Vimeo propriamente dito. Exatamente, exatamente. Na verdade, eu ia complementar com isso. Na verdade, o número tão pequeno de Vimeios não justifica a microfilmagem deles. Então, muito possivelmente, circulou como um envelope normal. E daí teria que pagar a taxa de 100 cents. Essa é uma possibilidade que eu acho que é bastante viável, diria assim. Porque isso responderia a duas questões. Rubem, né? Provavelmente nem tinham, então, o aparelho de microfilmar exatamente, aqui no Brasil, exatamente, provavelmente. Exatamente. Porque, olha só, a gente não pode esquecer que a única base que tinha um volume, digamos assim, expressivo de norte-americanos era Parnamirim. Chegou a ter 25 mil norte-americanos. Então, é um número expressivo. As demais, cara, eram coisa de 100. Sabe? Algumas, como essas lá do Oiapoque, tinha 4 camaradas. A de Macapá tinha 20. Né? Valdecães, né? Belém, que já era maior, tinha, não me engano, 180. Então, eram coisas pequenas. A única que tinha uma concentração de mais expressiva, né, de pessoal, era Parnamirim. Então, em Parnamirim, a gente pode até pensar, por que não teve? Né? Mas nas demais, esquece. Não haveria justificativa para você ter o aparato, né, a máquina, a microfilmagem, não justificaria. Posso falar? Tem mais pergunta, Igor? Tá bom. Na verdade, tem. Só antes que seja até reesquecido, parabéns para o doutor Anselmo, que está nos assistindo, que está participando desse aniversário aí nessa quarentena. Então, parabéns de todos nós. A próxima pergunta só é do Sávio Errara. Parabéns, Rubem, pela brilhante e esclarecedora palestra. Qual é o procedimento do IPO atual, notadamente no que diz respeito às mensagens eletrônicas e aplicativos de redes sociais? Então, o APO continua funcionando do mesmo jeito. Né? Onde tem tropa americana, tem um APO. Entendendo isso, por exemplo, os porta-aviões norte-americanos, né, todos eles têm um número de APO, porque ali você tem 5 mil, 6 mil militares dentro daquela nave de guerra. Né? Então, um exemplo, né, todo grande navio norte-americano tem um APO. Agora, quantas mensagens eletrônicas não passa pelo serviço de... Eu não sei como é que é o controle disso, deve haver algum tipo de controle, certamente, mas eu não sei te dizer se há um controle do serviço postal militar. Né?
esse tipo de controle deve ser um controle mais pessoal, mais... ele não é formalmente postalizado, né? Então, eu não sei te dizer, mas o serviço postal ele continua funcionando exatamente nos mesmos moldes desse que eu apresentei aqui para a Segunda Guerra. Ou seja, se você está lá no porta-avião Gerald Ford, ele tem lá um número, sei lá, vou chutar um número aqui, 1250, é o APO 1250, o cara vai escrever a cartinha dele, vai endereçar do mesmo jeito, vai botar o número do APO, vai ser censurado se tiver em zona de guerra, se não tiver em zona de guerra, não vai ser censurado, vai pagar o porte e essa correspondência vai seguir para o destinatário para qual foi endereçado. Legal. Só vou fazer a última pergunta que tem por escrito. As demais eu peço que sejam feitas. Os microfones já estão abertos, então podem ser feitos. Rubem, quando eu montei a minha coleção de Segunda Guerra, de colaboração e resistência, você me fez o favor, que eu agradeço, de fazer a descrição de 2 peças para mim. Essa aqui é do APO 604, tá vendo? Isso. Uhum. Dá para ver aí que é 604? Dá para ver, 604. Eu lembro dela. Então, você me pôs aqui que é correspondência circulada do Campo Base de Natal. Campo Base de Natal não era mesmo que Parnamirim? Não. Campo Base de Natal é uma coisa, Parnamirim é outra coisa. Então, porque aqui é diferente. Você pôs aqui Campo Base de Natal, Parnamirim Field. Não, está errado. O Parnamirim é 643, 604 é Natal. Sim, eu tenho na época essa aqui também essa foi enviada para lá, né? É uma correspondência enviada para... Isso, por exemplo, aproveitando, Miguel, isso já é uma situação bem mais rara, viu? Bem mais rara. Que é a correspondência que vai para o APO. Isso é bem mais raro. Eu diria para você que é uma relação de 1 para 100, mais ou menos. Né? Então, eu fiquei na dúvida. Então, a base de Natal, ela não é Parnamirim? Não é Parnamirim. Parnamirim é 643. É específico. Essa 604 está naquela sua relação? Está na relação. Ela envolve Natal e Camocim. São 2, Natal, que era uma base mais naval, e Camocim, que era uma base de patrulha. Viu aí, Fritzen? 2 cartas boas na minha coleção temática. Ela está cheia de postalização. Tony, pergunta. Oi, alô? Oi. Tem Tony, Henrique e Macedo. Vamos lá. Deixa eu falar primeiro, então. Oi, Rubem. Boa palestra. Eu estou com uma dúvida. Eu estou com algumas peças de base naval. Vou até mostrar ela para você. Deixa eu ver se funciona. Funciona, dá para ver. Elas são livres de porte. Isso. Mas elas não estão na sua relação de base, certo? Não. Eu teria que ver melhor o número. Uma é 601. Não. Essa daqui é 412. 412 tá. 412. 412 eu localizo. Tá. Essa daqui é 601. Não, 601 eu não localizo, não conheço. Depois eu te passo. Isso. E essa daqui é... Porque isso aí não é tão... Quer dizer, não é fácil localizar, mas também não é tão impossível de se localizar, não. Não, eu tenho uma relação, depois se você quiser eu passo. Não está aqui na minha... Passa para mim que eu dou uma olhada. Eu vejo aqui nas minhas anotações, eventualmente eu até as tenho aqui anotadas. Mas eu não tenho... Mas é a mesma coisa, o mesmo funcionamento, né? Aham. Agora, possivelmente são bases pequenas, são essas bases navais menorzinhas que eram recolhidas pelo FPS, né? O Postal Service, né? Sim. Mas elas são livres. Para mim que eu dou uma olhada para ti. Tá bom, então. Tá bom? Beleza. Henrique? Oi, boa noite. Primeiro, parabéns, Rubem, pela palestra. Sobre os Vimeios, eu estou num número parecido com o seu. Eu já conheci 3 em
leilões na internet, consegui 2 e um eu não consegui, se perdeu. Mas é bem nessa característica. Eu não considero Vimeo, eu considero o formulário do Vimeo sendo usado com o APO. Eu já procurei em vários Vimeos os microfilmes impressos. Eu sempre fico prestando atenção nos números, mas não aparece nenhum do Brasil. Eu acho que você consegue, sim, um formulário. Isso, eu acho que é um pouco o que o Cláudio comentou. Na verdade, o número de usuários, digamos assim, não justificaria você ter a máquina de microfilmagem, né, para transformar aquilo num microfilme. Não faz muito sentido. E, por exemplo... Então ele é usado como um envelope padrão, sei lá, um envelope normal. E, por exemplo, eu conheço uma correspondência, tá, impressa num livro sobre a FEB, que é um militar da FEB na Itália, utilizando um formulário do Vimeo para mandar correspondência. Isso é legal. Agora, usando o serviço da FEB, não usando o serviço... Como eu tenho uma correspondência na minha coleção, que é militares do Brasil usando o APO na Itália. De um APO para outro APO de hospital, correspondência entre hospitais. Então, APO de hospital, quer dizer, onde você tinha núcleos, você tinha um número de registro. Uma coisinha só, aproveitando, Henrique. Se a gente for fazer nem todos aqui estavam na palestra do Henrique, mas boa parte estava. Na verdade, o serviço da FEB, quando foi montado, né, de certa forma, tem muita similaridade ao serviço militar norte-americano, tá certo? É claro que está adaptado às necessidades brasileiras, mas no contexto geral, né, a padronização e tal, ela não é muito, não difere muito, né? Não difere muito do que foi o serviço do APO. Acho que deve ter servido, de certa forma, um pouco de inspiração aí para quem... De modelo, com certeza. Porque não só isso, vários aspectos da FEB seguiam os modelos, os manuais do Exército Norte-Americano. Então, um outro aspecto é com relação ao fim da censura. A censura brasileira terminou dia 16 de agosto de 45. A partir, pelo que os jornais relatam, de uma correspondência de um telegrama do Correio norte-americano dizendo que acabou a censura lá, por esses dias com a reedição do Japão. Então, provavelmente, aí tem que ver se a censura militar nas bases terminou nessa época. Primeira quinzena de agosto de 45, é por aí. Na verdade, eu tenho um envelope ali de julho. Todos os outros são de agosto para diante, os que estão sem censura. Mas tem um só de julho. Foi, eu vi. E, por último, era uma coisa que me chama a atenção, aí foge um pouco, em parte ao tema da palestra, mas tem a ver com a presença americana aqui no Brasil, que é a missão naval americana, que teve na Marinha, com a correspondência que vem de 1922, 23, até 42, você tem correspondência, e depois eles começam a usar o APO do Rio de Janeiro. Exatamente. E isso vai até os anos 50. E aí o que me chama a atenção é que parece que a embaixada norte-americana também, nos anos 20, usava, como a missão naval americana, usava selo brasileiro com carimbo específico deles. E você já ouviu falar de alguma regulamentação para esse caso específico? Porque é interessante que durante vários períodos eles usam selos brasileiros, mas com carimbos americanos. Em território brasileiro, enfim. No que eu pude... Um dado que é importante realçar é que você tem um volume de informação muito grande quando você acessa a base do Exército Norte-Americano, para identificar, por exemplo, o nome do cara, onde é que ele teve, qual avião ele voou, quantas horas ele voou. Isso tudo aí você acha, né? Mas, e a regulamentação geral também, né, desse serviço, você também acha. Mas esse tipo de coisa mais específica, eu nunca bati o olho em nada que justificasse esse exemplo que você deu. A gente já viu essas cartas, né, mas sim. Nunca bati em regulamentação disso. Quanto à missão naval, é como você fala. Na verdade, a missão naval ela se prolonga, né, no pós-guerra, ela vai até quase o final da década de 50, né? Acho que é 56 ou 57. Por aí.
E você tem uma troca de correspondência, uma troca não, né? Você tem um fluxo de correspondência, né? Até bastante alto. Eu já vi uma coleção só sobre a missão naval. Esse pesquisador, Stephen Rose, tinha uma coleção só especificamente sobre a missão naval brasileira. Então, isso está lá nos Estados Unidos. Se existe, talvez essa informação esteja disponível nessas coleções, mas eu não tenho, não sei te responder isso. Tá certo. Eu já vi peças desse tipo, né? Certamente, no que diz respeito ao APO, a gente não tem isso, tá? Ou seja, existe APO da missão naval. Eu tenho uns dois exemplares que a pessoa naval, descreve, sim, que é da missão naval, sim. Isso. Mas um APO clássico, digamos, de uma base para circular para fora, só com material norte-americano. Eu nunca vi. Entendi. Selagem brasileira. O que eu vi foi o uso daqueles aerogramazinhos, né? Da Pané, que a gente também podia usar aqui, mas fora isso, não. Como os cartões postais brasileiros que eles usavam. Exatamente. Você encontra também. Rubem, um pedido. Coloca o microfone um pouco mais próximo. Ok. Baixo. Macedo, você tem uma pergunta? Tenho. Primeiro, eu fiquei contente de ver que eu tenho o mesmo número de Vmails que tem o Rubem e o Henrique, né? Cada um perdeu um, eu tenho 2. Já dá para montar 3 páginas. Brincadeira. Vamos na parte séria agora. O Rubem, assim que você começou a apresentação, você mostrou uma carta com selo americano sobretaxado com Cuba. Mas era uma correspondência americana, por que ela foi sobretaxada com Cuba? Porque aquilo ali é interessante, né? Aquela carta não é minha, não, tá? Aquela carta eu só tenho a imagem. Essa carta ela era do Stephen Rose, né? E, na verdade, é uma sobrecarga, né? Porque é uma sobrecarga porque, na verdade, os americanos já controlavam naquela época aquela área que eles controlam até hoje, de Guantánamo, né? Mas havia necessidade de se fazer a correspondência circular para o resto da ilha. Então, eles, para não dar o braço a torcer e usar o selo cubano, eles preferiram sobrecarregar, digamos assim, o selo americano e fazer o uso do selo americano com a sobrecarga. Vou para outra aqui. Isso não é tão incomum. Não, primeira vez que eu vi. Mas você acha, procurando um pouquinho, acha. Outra coisa que me chamou a atenção foi a parte da parte de sobre post-due, o pagamento de multa por você estar abaixo. Se o porte era 6 e a carta estava taxada já com 2 cents, ele paga o valor do porte ou ele pagava o dobro da diferença? Não, ele paga o valor do porte. Isso eu chequei lá. Na verdade, é diferente do nosso sistema, né? Por isso que eu perguntei. Paga o valor do porte. Ele perde o valor, né? Ele perde o valor da pré-franquia. Ou seja, se ele tivesse, paga o porte. Paga o porte. Digamos que tivesse um pré-franqueado de 4 cents e não de 2. Ia pagar 6 de novo. Ia pagar 6 do mesmo jeito. Tá bom. Não é em cima da diferença, não. É o porte cheio. Ok. Deixa eu aproveitar aqui. Eu vi que em alguns casos você tem sobre o mesmo número 2, 3 bases pequenas distintas. Isso. Como é que daí eu consigo distinguir de onde ele saiu? Porque o endereço do remetente é exatamente americano. Não. Como é que você distingue? Você distingue pelo nome do cidadão e pela identidade militar dele. Você entra no cadastro, né, do Exército Americano e você vai descobrir naquela data onde é que o cidadão estava. Prestei atenção na palestra. Os caras têm tudo anotado, cara. Os caras têm tudo anotado. Última pergunta aqui. Então, ainda existe... Se você tem dúvida se o cara estava em Macapá ou em Belém, naquela data você entra lá no site americano, lança o nome dele, acha onde é que o cara estava lotado e você vai saber se ele estava em Macapá ou se estava em Belém. É o único jeito, não tem outra forma. Rubem, se você puder depois só disponibilizar o caminho para a gente chegar até esse site, seria muito interessante. Assim, legal, faço isso sim. O caminho, basicamente, onde procurar para encontrar esse tipo de informação que o Reinaldo pediu. Faço sim. Última perguntinha aqui básica. Ainda existe agência APO no Brasil? Não. Todas elas foram descomissionadas quando as bases foram descomissionadas, né?
Se você reparar naquela tabela que eu mostrei, eu já mandei o PDF para o Igor, né, Igor? Sim. O Igor vai disponibilizar. Como é que eu interpreto isso? Não, veja. Isso aí já é uma missão. Isso não é mais isso é uma missão americana. Mas ele marca APO embaixo, né? Hein? Ele marca APO embaixo. Ele marca APO embaixo, mas esse APO não é de base brasileira. Esse APO é da missão a qual esse cidadão estava lotado. Ó. Brasília. A Brasília, então, é coisa de embaixadas. Não, mas qual é o número que está no carimbo de borracha? É isso mesmo, a embaixada. Tem dois números diferentes. Ele tem APO AA 34030 APO MI 34030. Eu teria que pesquisar, não sei te responder. Manda Posso te mandar a imagem depois? Isso, mas eu acho que isso aí é correspondência diplomática, deve ter saído de dentro da embaixada. Saiu da Escola Americana de Brasília. Escola Americana? American School Brasília. Interessante. 34030. Olha, até aqui, ó. Eu tô com um estudo que tem no Ar de Brasília. Isso. Esse APO é de 78, 9 de janeiro de 78 que começou. O anterior era o 09676. E antes, aí você tem a sequência aqui. Mas é um APO, sim, tá registrado. Agora, a base era no Rio de Janeiro. E o que é interessante é que ele sai de Brasília, vai para Fort Lauderdale e depois distribui para a Inglaterra. Ele necessariamente tem que ir para Miami, para a Flórida, não tem jeito. Para a Flórida. É onde faz a triagem de toda a correspondência que sai dos latino-americanos. Tá? Bom, agora, é o seguinte, toda embaixada americana tem um serviço militar agregado a ela. Sim, sim. Okay? Um adido militar. Um adido militar. Então, tem um APO. Ok? Só que isso aí, na verdade, ele foge do contexto daquilo que eu estava falando. Não é uma base americana. Né? É um grupo de militares dentro da embaixada americana. Não é uma base, né, onde houve uma circulação livre, né, de militares norte-americanos. É diferente. Mas ele mantém a mesma estrutura no remetente, tal como você falou. Exatamente então, exatamente igual. Impressionante. Ele é um APO. Ele é um APO. Uhum. Né? É um APO. Não há e ele tem um carimbo de correspondência oficial. Uhum. Exatamente. Embaixada, não tem jeito. Mas pagou porte. Paga porte. Sempre paga porte, Reinaldo. Não tem essa coisa. Quem não paga porte é porque tem algum tipo ali de isenção muito privilégio. Para você ter uma ideia, se você quiser mandar uma carta expressa, né, pelo APO, você pode, desde que você pague. Tá? Então, todo o serviço postal civil ele está disponível também no serviço postal militar aos mesmos preços. Tá. Bom, comentário, você falou com relação à assinatura de censura, lembre que na Revolução de 32 o censor assinava. Alguns, mas depois isso caiu, né? Depois veio o númerozinho, né? E o último comentário aqui, puro, Ibura, e aí me diz respeito às minhas coleções, significa nascente de água. Então, era o porto, né? Na verdade, essa base é uma base naval, né? É onde está o porto de Recife hoje. Parabéns, muito obrigado pelo ensinamento aí. Nada, que é isso. Bom, passo a palavra ao Dr. Brás, nosso presidente, gostaria de dar uma palavrinha. Bom, Rubem, ouvi-lo é uma coisa muito gratificante. E ainda mais quando você tem os seus inquisitores, né? Alguns até com algumas armadilhas preparadas, e uma coisa que pouco raramente ouço de você é a expressão, isso eu preciso de ver, eu não sei. Você deu uma pequena gaguejada agora, mas você fez um concerto absolutamente fantástico. Né? A SP fica emplanada com este momento e acho que todos que participam aqui valorizam essa sua fala. Gosto muito de ver as intervenções do Reinaldo, do Henrique e dos demais. Quando eu cito os dois, são os mais presentes na Inquisição. Eu chamo de Inquisição. E é muito bom. Eu diria a você que se eu tivesse que compor uma banca de doutorado, eu não viria como não chamaria, lado.
muito, eu poderia fazer perguntas, e assim eu faço quando eu estou em banco de examinadores na área da magistratura, e que eu não tenho a resposta correta. E gosto de ouvir as respostas para avaliar o acerto delas na medida daquilo que eu sei que posso avaliar. Agora... O som aqui caiu para mim, Braz. Caiu. O Braz deu uma... Braz, eu agradeço aí a sua manifestação. E muito das dúvidas que eu tenho, elas advêm, na verdade, do fato de que eu não conheço mais ninguém que colecione isso. Então, eu fico mesmo o tempo inteiro. Né? Esse é sempre um problema, né, cara? A gente não tem com quem dividir um pouco as dúvidas que surgem, né? Como eu te falei, eu, quando fui apresentado a Lindsay, né, a simpática senhora lá do Wyoming, era com ela que e ela, pobre coitada, ela é uma bibliotecária, ela não queria saber das minhas dúvidas filatélicas, né? Mas foi com quem eu mais conversei. Então, na verdade, eu acho que uma coisa que eu queria realçar, só para finalizar, é que a gente, às vezes, deixa escapar alguns temas muito interessantes da história postal brasileira, principalmente da República, né? Por total desconhecimento. Repara, eu só fui mexer com isso, na verdade, porque eu fui mexer com FEB. Da FEB eu fui para a censura, e da censura eu cheguei no APO. Então, é um encadeamento de coisas, né, na verdade. Então, eu tenho muitas dúvidas, falta muita informação, diferentemente dos APOs, por exemplo, estacionados, né, na Europa durante a Segunda Guerra, onde você tem uma riqueza de detalhamento muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil, tá? Das bases brasileiras. Então, mesmo com toda a organização, né, ou pelo menos com a facilidade de chegar ao dado, quer dizer, não é tão fácil, mas você ali, trabalhando, você consegue acessar o dado. Ainda assim, na hora que você diz que eu quero trabalhar esses 9 APOs aqui, rapaz, o problema começa, porque o nível de informação é muito pequeno. Se eu mostrar para vocês a minha pastinha de artigos sobre APOs específicos do Brasil, vocês vão ver que tem 2 artigos. São 6 folhinhas citadas. Um deles meio que manuscrito. Eu não tenho, na verdade, ninguém nunca trabalhou em cima disso. Então, tem muito ainda para aparecer, eu acho. Existe, acho, essa possibilidade. E muito a compreender também. Não é uma questão fechada, não. Daí as minhas dúvidas mesmo, e eu não tenho nenhum problema em dizer, não sei, vamos buscar aí a informação, vamos tentar entender o que está acontecendo. Está em aberto. Legal. Bom, gente, pelo avançado da hora... Eu podia mostrar só um negocinho para ele me dizer se é raro ou não, porque não apareceu na palestra dele? Desculpa. Esse assim, ó, um APO com um envelope brasileiro, patriótico brasileiro, vamos dizer assim. Isso é normal. Brasileiro? Não, ó, o selo é americano, é um APO americano, mas o envelope é da cor brasileira. Isso não é comum, não. Não é comum. Não. Isso aqui não é comum, não. Tá. É mais ou menos na mesma razão daquela que eu falei ali com o Miguel. Tipo Entendi. assim, tu vai olhar 100 e vai ver um com um envelopezinho brasileiro. Cláudio, já arrumou um comprador, já. Ô, Igor. Oi, diga, dá um toque pro pessoal de sábado. Não, sábado é fazendo. Não, é só teste, né? É teste. Bom, gente, obrigado. Queria agradecer a Rubem mais uma vez. Muito obrigado. Um prazer. Pela palestra, por compartilhar o conhecimento com a gente, o tempo. Agradeço a todos pela presença, por mais essa participação. Temos até o time, direto dos Estados Unidos, conectado, nos assistindo. Temos direto de Valente, na Bahia. Então, temos amigos de todos os lugares, todas as distâncias nos assistindo e participando conosco. Então, temos até muito amigos obrigado. não filatelistas, Igor. Porra. Isso é bacana, é uma boa reunião. Então, eu te agradeço. Quando será a próxima, Igor? Vamos lá, a próxima é na segunda-feira, também às 19 horas, com o doutor Roberto Anitti, para falar sobre carimbos de propaganda. Segunda-feira, dia 4, às 19 horas, sobre carimbos de propaganda. Então, Rubem, só para eu finalizar aqui uma última coisa. Por favor, Rubem, a palavra é sua. Aproveitando aqui,
Está intimado ali o Cláudio, está intimado ali o Roberto Weisler, a também virem e trazerem aí os seus conhecimentos aqui para dividir. Roberto é bom, hein? O Roberto faz uma de perfil, Roberto. Isso. Opa, boa. Muito legal. Roberto, já está convidado. Te chamo depois no privado, no WhatsApp, para a gente combinar. E o Cláudio, que dia que é o Cláudio? O Cláudio, o cara já aproveitou para sair de fininho, cara. Eu só percebi ele seguindo da imagem ali. Eu convidei ele falou, ó, convida ele, convida outro. Ele falou, porque sempre, todo assunto que você me fala, tem alguém bem mais gabaritado do que eu para se falar. Mano. Botafogo tá feliz, o Glauber tá apontando o Botafogo ali, o Botafogo tá invicto há 2 meses. Eu tô vendo ali, obrigado, Glauber. Estamos invictos há quase 2 meses, hein? Esse carimbo é 2 meses. Carimbo do Santos Pinheiro. Pô, não precisa tanto, pô. Gente, obrigado pela participação, obrigado pela palestra, Rubens. Valeu. Não. Abraço a todos aí. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Bom feriado a todos. Muito bom. Tudo de bom. Boa noite para todos. Boa noite.